Ele foi batizado com o Espírito Santo na mesma hora. Uma língua, começou. E Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu não tinha controle, não conseguia parar de falar. Não conseguia parar de falar. E ali foi uma experiência que me marcou. E ali começou, minha tia deixou um carro dela comigo e disse assim, meu filho, pra onde você quiser ir, vá. Qualquer igreja. E eu comecei a visitar as igrejas. E aí eu cheguei numa igreja, numa Assembleia de Deus, à tarde. Eu era assim, eu ia pra igreja de manhã, de tarde e de noite. Chegava em casa, orava até 3 da manhã. E eu fiquei 5 meses fazendo isso sem parar. Só o sábado e o domingo que eu não fazia. O sábado eu ia pra igreja. O domingo também, mas não ia 3 vezes por dia. Uhum. Eu tava, sabe o primeiro amor que chama, né? Sim, sim. Né? Então eu tava nessa aí orando toda a madrugada. E ainda às vezes uma perturbaçãozinha outra, mas eu ali firme. E eu entrei nessa igreja à tarde, ciclo de oração também. Lá próximo ao bairro da minha tia, Jardim Jandira. Uhum. Visitei. A irmã olhou pra mim e disse assim, jovem, Deus manda te dizer, quando chegares em casa hoje, esse espírito que tanto te persegue, ele vai aparecer, tá atrás da porta te esperando. Não temas, não tenha medo. E possuía quando eu disse, né, que ele entrava, eu tentei suicídio. Aí fui batizado com o Espírito Santo. Antes, cheguei a tentar suicídio, tomei muito remédio de uma vez, uns 20. Deus foi tão bom que nem pro hospital eu fui, Hum, né? Boa. Ali que tinha corpo fechado, eu tenho mesmo, é pra Cristo. Acontece. Aconteceu, né? De eu chegar lá e eu vi o espírito atrás da porta. Só que esse não era o guia que andava comigo. Ele tinha a cabeça de um touro, né? Hum. Ele é o Beelzebu. Uhum. Cabeça, formato de homem, parecia um minotauro muito grande atrás da porta. E eu fiquei assustado. E o que é que eu fiz? Aconteceu que eu fui na laje da casa da minha tia, uma laje bem alta, tinha 3 andares lá. Fui lá e eu ia orar. E toda madrugada eu orava porque eu vi o céu, as estrelas. E eu sentia a minha fé maior. Eu sentia que eu estava perto de Deus. E aí eu fazia um tijolozinho assim e outro tijolo aqui, fazia de banco. Sentava e ficava orando. E nesse dia foi tão forte que quando eu vi esse espírito eu corri pra laje de madrugada. E comecei a orar. Aquele espírito começou a subir as escadas, a última escada era uma de ferro. Começou a fazer bom, 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 bom. Chegou perto de mim e bufou. Falou assim, vou entrar em você, vou te jogar de cima dessa laje. E o meu corpo começou a estremecer. Eu disse, Senhor, me cobre com teu sangue. E eu olhando para as estrelas e pedindo a Deus assim, Senhor, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. Hum. Não permita que isso aconteça. Deixa eu pausar. Só que ali, quando eu comecei a clamar ao Senhor, o Senhor veio, eu vi como um sopro e tirou aquele mal, né? Tirou, fiquei livre. E depois disso começou grandes experiências com Deus, que é agora que eu vou entrar na questão da visão, Eita, né? agora essa eu quero saber. Esse aqui é uma parte muito forte, porque eu vou relatar agora a visão do meu chamado, quando Deus me chamou por profeta. Sim. Amém? Eu estava em São Paulo, nessa questão, orando. E nesse dia eu orei mais ou menos até as 4 da manhã. E quando foi até as 4 da manhã, me deu muito sono. E quando eu fui deitar para dormir, eu vi uma mão me tocar. Na verdade, como uma mão branca, assim, bater em mim. E eu me vi de pé do lado do meu corpo. Eu tive várias experiências assim. Só que quando veio, aquele negócio me arrebatou e eu fui para cima de uma montanha muito bonita. Não era naquela dimensão. E quando eu vi, eu olhei para o céu. O céu tava lindo. Sabe quando você coloca uma luneta que vê as estrelas próximas, as galáxias, Uhum. né? Tava assim, coisa mais linda. E eu conseguia ver aquilo. E eu tava em cima daquela montanha. E no final daquela montanha tinha muros de pedra, como se fosse de arrimo de pedra. Nessa altura aqui. Lá no final. Quando eu olhei para o céu, eu vi as estrelas. Começaram a se mexer naquela visão. Aquele arrebatamento. E elas formaram um nome. E o nome era assim, ó. Você só terá vitória com Deus. Que na verdade, o fundo do meu canal de YouTube é justamente a visão que Deus me deu. Eu botei as estrelas e você só terá vitória com Deus. E aquilo piscava assim pra mim, ó. Você só terá vitória. E eu fiquei vislumbrado com aquela visão. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. Quando eu abaixei meu olho, eu vi a minha esposa, que na época namorava, já estava grávida. E a minha mãe com um olhar de triste, olhando pra mim como se estivesse pedindo ajuda. E eu não entendia. Cheguei até elas, abracei elas naquela montanha e era mais ou menos assim. Era uma montanha, eu estava em cima dela, havia um vale no meio e havia outra montanha do outro lado, na mesma altura, de frente, a quilômetros de distância, mas dava pra ver tranquilo.
tudo seco, tudo morto. Nisso, eu vi uma cadeia no meio do vale. Como era essa cadeia? Não sei se vocês sabem, uma caixa d'água de bairro. Tem 4 pilares assim e um quadrado grande em cima de concreto. Parecia com isso. Só que não tinha escada para subir, não tinha porta para sair nem para entrar. Só havia uma grade, como uma cadeia, era uma prisão, igual penitenciária. Porém, era uma muito grande a cadeia. E muita gente dentro clamando, pedindo socorro, assim, ó. Socorro, ajuda, ajuda. E aí a minha esposa olhava para mim na revelação, que na época ainda não era esposa, dizia assim, amor, é a nossa obrigação ajudar essas pessoas. Eu falei, minha obrigação? Minha obrigação não, eu nem quero e nem posso. Aí tudo bem, aí veio tudo aquilo de novo. Quando eu falava isso, eu via descer do céu 6 anjos, coisa mais linda do mundo, mas não tinha asa. Vestido de branco, olhei a fisionomia deles, desceu 6 anjos e subiu em cima da laje daquela prisão. Que era uma prisão alta, eles subiram em cima da laje. Veio flutuando assim, ó. E eles começavam a falar entre eles, mas a boca não batia. E eu conseguia entender o que eles falavam pelo pensamento. Era como se eles estivessem falando comigo com uma voz na minha cabeça. E eu dizia para ela assim, você tá vendo os anjos tudinho? Ela dizia, não tô vendo não. Aí eles falavam assim, ó. Apontavam para mim, os 6 olhavam para mim. Um apontava, os 6 olhavam e dizia assim, ó. Elas não podem nos ver. Nós viemos para você. E aquilo ali eu fiquei observando. Aí eles disseram assim, ó. Presta atenção. Desceram naquela laje, eles passaram como um fantasma. Certo. Sem porta. Certo. Pegaram aquelas pessoas e começaram a levar para cima e a libertar elas. Elas ficavam muito contentes, pulando de alegria. Quando eles acabaram de libertar todas, eles olharam para mim e aquele que era o chefe deles disse assim, agora é com você. Aí minha esposa disse assim, amor, eles estão soltos. É nossa obrigação ajudar essas pessoas. Aí eu dizia mais uma vez, eu nem quero, nem posso e nem sei como. Quando eu falava isso, irmão Rafael, essa foi a visão mais forte que Deus já me deu na minha vida. Pela vida da minha filha. Desceu um ser do céu. De frente, no outro monte. Era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Não tinha formato de homem. Não parecia homem. Ele tinha um formato dessa forma assim, ó. E aquele ser desceu com uma força tão grande que dentro dele exalava poder, luz. Não tinha rosto, não tinha pé, não tinha mão. E aquele ser desceu. E quando ele desceu, ele tinha um núcleo no meio dele e raios. Muitos raios. E quando ele falou comigo, a voz dele era igual muitas águas e trovões ao mesmo tempo. Sabe gráfico de computador quando você botava aquelas músicas que ficava assim? Sim. Parecia aquilo dentro dele. Mas quando ele falava, aquilo se chocava como trovão e raio e fazia bum, e a voz dele saía no meio. Chocava, bum, ao mesmo tempo do som do trovão e dos raios saía águas. Não dá para explicar. Meu Deus. E aquele ser desceu e não tocou em cima do monte. Ele ficou dessa altura aqui, ó. A ponta dele. Era como uma joia preciosa. Igual uma pedra, um diamante, mas mais bonito. Não dá para explicar. Muita cor. E ali eu olhei aquilo, eu fiquei encantado. Eu falei para minha esposa, para minha mãe, vocês estão vendo isso? E elas, eu tô vendo. Aí ele dizia assim, ó, pega. Quando dizia pega, explodia um anel de poder dele, como esse anel de Saturno. Saía de luz, pum. Aonde passava o vale que estava morto, começava a criar árvore e grama a nascer do nada. Vida. E aquilo vinha como uma avalanche, uma erupção muito forte. E vinha até a direção do monte que eu estava, que estava no monte da frente. Quando aquilo vinha, a voz dizia como trovão em águas. Pega. Eu pulava no muro de arrimo e tocava. Quando eu tocava, eu começava a flutuar e falar em língua, com muita força. Em língua desesperada. E minha esposa e minha mãe tentavam pegar. Aí ele começava um atrás do outro. Aí ele dizia, pega a cura. Pega a libertação. Pega a provisão financeira. Pega o poder. Pega a unção que eu estou te dando. Pega, que ele falava, a provisão necessária. E ele mandava um atrás do outro. E aí elas queriam pegar, eu comecei a pular, pegar e trocar nelas. Elas se enchiam e ficavam